Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Sartin. Hoje eu vou ensinar você a dimensionar um captor. Tá? Então nós vamos resolver um exercício, conforme vocês estão vendo aqui no slide. Eu vou ler ele primeiro e depois eu comento um pouquinho sobre essa questão. O exercício é o seguinte: uma coifa é utilizada para o controle da emissão de uma fonte a 200 milímetros de distância de sua face. A face aberta da coifa tem 350 milímetros de altura e 680 milímetros de largura. Material particulado é emitido a baixa velocidade em um ambiente de baixo movimento de ar. Considere o ambiente nas condições padrões do ar. E as perguntas são: qual é a velocidade de captura? Qual é a vazão? E qual é a velocidade de face da coifa? Bom, como vocês estão vendo aqui no desenho, nós temos esse tipo de coifa aqui para fazer a coleta da emissão desse determinado poluente que a gente especifica aqui dizendo que é um material particulado, tá? Esse tipo de coifa é do tipo aberto. Tá? No Industrial Ventilation, a gente escreve como sendo o tapered hood. Ou seja, é uma coifa aberta e essa abertura tem ângulo, né? No caso aqui nós temos 90 graus de abertura dessa coifa e ela pode ser tanto cônica quanto retangular, né? No caso do exercício é uma coifa retangular. Então essa coifa, ela está succionando, nós estamos fazendo uma exaustão de uma emissão de material particulado que se localiza a 200 milímetros à frente dessa coifa, tá? Eu dei aqui as dimensões da boca da coifa. A boca da coifa, né, é o que a gente está chamando de abertura. Então eu quero saber o seguinte: qual é a velocidade de captura? O objetivo dessa coifa, ela vai gerar uma depressão para conseguir succionar todo o ar que está ao seu redor. E aí a gente quer que esse ar, ele traga o material particulado que está sendo emitido. Bom, dentro dessa zona de captura, a gente tem um campo de velocidades que, quanto mais próximo da coifa, maior é essa velocidade. Então, se eu estou muito distante da coifa, a velocidade ela é muito baixa. Às vezes, ela é menor do que a velocidade de captura. Ou seja, eu não vou conseguir trazer esse material particulado. Lembrando, velocidade de captura é a velocidade mínima que eu preciso gerar lá na região da emissão para eu poder trazer o material particulado até a coifa. Bom, para resolver o exercício, inicialmente eu gosto de postar aqui quais foram os dados, né, tirados do enunciado desse problema. Bom, primeiro de tudo, DF é o nosso density factor, né, é o fator de densidade. Ele é igual a 1. Por quê? Porque no enunciado está dizendo que nós estamos trabalhando numa condição padrão do ar. Então a densidade é igual à densidade da atmosfera, né, que é 101.325 Pascal. X é a distância entre a abertura, né, a face da coifa, até o nosso ponto de emissão, que é de 200 milímetros. Eu estou colocando tudo em metros para facilitar na hora de fazer o nosso cálculo. Então, X é igual a 0,2 metros. A área da face da coifa é a minha altura de 350 milímetros pela largura de 680 milímetros. Então, eu tenho uma área que é 0,35 metros vezes 0,68 metros. Então, nossa área é de 0,238 metros quadrados. Ok? Bom, primeira pergunta é: qual é a velocidade de captura? Bom, a velocidade de captura, ela depende das características da emissão. Ela depende do tipo de material que está sendo emitido, do seu contaminante, né? No nosso caso é um material particulado, então assim, ela depende de qual tipo de material particulado e como é que é a condição de emissão, como seria a característica dessa emissão, uma emissão muito severa, né? Ou uma emissão mais tranquila. Conforme o exercício, a gente interpreta que foi uma emissão de forma moderada, né? Não foi muito severa. Esse valor da velocidade de captura, não existe nenhuma metodologia, né, a literatura não traz nenhuma equação onde a gente coloque algumas características dessa emissão e assim a gente possa calcular o valor exato da velocidade de captura, tá? Então hoje como é que a gente descobre essa velocidade de captura? A gente se baseia em experiência prática ou em recomendações.
O Industrial Ventilation, ele traz, sim, uma tabela de recomendações, tá? Caracterizando tanto o tipo de poluente, né, que está sendo emitido, ou o tipo de processo que a gente está trabalhando e as condições dessa emissão, tá? Infelizmente, eu não tenho a permissão para mostrar essa tabela aqui, mas lá no livro Industrial Ventilation, o Design Manual, né, o manual para projetos, ele traz essa tabela. Então, diante dessas características, eu já tirei da tabela e eu estou considerando o valor de 0,50 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que na região de emissão eu tenho que ter uma velocidade igual ou superior a 0,50 metros por segundo. Ou seja, é uma velocidade que está sendo gerada pela sucção da coifa. A gente sabe que quanto mais próximo da coifa, maior vai ser essa velocidade. Mas lá, a 200 milímetros de distância da coifa, a coifa tem que gerar uma vazão suficiente para conseguir gerar um campo de velocidades onde eu obtenha 0,50 metros por segundo ali na região de emissão, tá? Bom, então a gente já identificou. Aí a pergunta é, então, qual é a vazão que eu preciso para poder gerar 0,50 metros por segundo de velocidade a 200 milímetros de distância? Bom, existem algumas equações da literatura, né, do Industrial Ventilation, o Design Manual. Eu estou tirando essa equação, que vocês estão vendo aí. Essa equação é oriunda do desenvolvimento de Dalla Valle. Tá? Ele desenvolveu o seu doutorado na Universidade de Harvard na década de 30 e posteriormente até publicou um livro e ele postou essa equação. Tá? Então a gente está usando essa equação, que é a equação utilizada hoje no Design Manual do Industrial Ventilation. Então a equação é: a vazão é igual a Vx, que é a velocidade de captura, vezes 10 vezes x ao quadrado. Lembrando que o x é a distância entre a coifa e a nossa emissão, mais a área da face. Bom, então a equação fica 0,50, que é o valor da Vx, que é a velocidade de captura, vezes 10 vezes x ao quadrado. O nosso x é igual a 0,2 metros, né, que é a distância entre a coifa e a emissão. Então eu tenho 10 vezes 0,2 ao quadrado, mais a área da face da coifa, que a gente calculou anteriormente, o valor é de 0,238. Então eu tenho uma vazão equivalente a 0,32 metros cúbicos por segundo, né? Ou então 1.148 metros cúbicos por hora. Pronto, então a gente determinou a vazão. Então, para aquela coifa gerar uma velocidade, né, de 0,50 metros por segundo a uma distância de 200 milímetros da sua face, eu preciso ter uma vazão mínima de 0,32 metros cúbicos por segundo. E respondendo à última questão, qual é a velocidade na face? Ora, a gente vai utilizar a equação onde vazão é igual a velocidade média vezes a área. Tá? Então, a vazão do meu sistema é igual a velocidade na face da coifa vezes a área da face. Consequentemente, a velocidade da face é igual a vazão do meu sistema dividido pela área da face. E esses valores nós temos. Velocidade da face é igual a vazão, que nós calculamos, que é de 0,32 metros cúbicos por segundo, dividido pela área da face da coifa, que é igual a 0,238. Dessa forma, a velocidade média na face da minha coifa é igual a 1,34 metros por segundo. Bom, e aqui eu concluo esse exercício, né? Espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima aula.